Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda 2 acabou de sair nos cinemas e eu assisti e vou contar pra vocês se realmente valia a pena fazerem o 2 desse filme, que é lá de 2003, a primeira versão. Melhor ter deixado o de 2003 e não ter tocado mais. Vamos começar falando sobre o primeiro filme original, que é o de 2003, Uma Sexta-feira Muito Louca. E sim, gente, 22 anos depois, a gente tem o segundo filme, agora em 2025. Sexta-feira Muito Louca. Tess é uma mãe que luta demais para se entender com a filha adolescente rebelde, Ana, de 15 anos. Decididas a acabar com as brigas, elas trocam de corpos após comerem biscoitos da sorte em um restaurante chinês. Agora, cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra, com as confusões crescendo, ainda mais pelo fato de Tess estar de casamento marcado. A gente precisa começar falando que esse filme é um clássico dos anos 2000, é uma obra-prima. Sabe, é um filme Sessão da Tarde? É um filme Sessão da Tarde, mas é um filme Sessão da Tarde que ele é bom. E eu me lembro de quando eu era criança, toda vez que ele passava, eu tinha que assistir na Globo. Era sempre a Globo que passava esses filmes e eu achava tudo. Se eu tivesse que fazer um top filme anos 2000, esse com certeza ia ter que entrar na lista. Ele foi o primeiro filme a criar histórias de trocas de corpos, assim, pelo menos pra mim, né? Eu não tenho certeza, eu posso estar jogando várias fake news aqui, mas que pra mim popularizou essa coisa de troca de corpos foi esse filme Uma Sexta-feira Muito Louca, de 2003, que é, gente, perfeito, né? Agora, em 2025, temos Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda 2. Agora, mãe de uma filha e prestes a se tornar madrasta. E Tess, sua mãe, enfrentarão uma nova troca de corpos. Desta vez, Ana troca de corpo com a sua filha, enquanto Tess troca de corpo com a enteada da filha, trazendo novos desafios. Gente, calma aí, rapidão. E árvore genealógica maluca. Eu já fiquei confuso aqui só lendo. Trazendo novos desafios e situações hilárias para as duas famílias que estão se unindo. A história se passa anos após a primeira troca de corpos, com a Ana e Tess lidando com as novas complexidades de suas novas vidas como mãe e avó. Respectivamente, a trama explora o choque de gerações e a dinâmica familiar, que surge com a união de duas famílias, mostrando como as duas precisam aprender a se colocar no lugar uma da outra para entender as suas dores e desafios. E a introdução de novos personagens, como o marido de Ana e sua filha, além da enteada de Ana, com quem Tess trocará de corpo. A gente precisa falar sobre o detalhe da comédia do filme, que me traz muita sensação de estar assistindo a um filme que é dos anos 2000. Sabe, é aquele humor, ele é escrachado, mas ele também não fica forçado, e muito menos ofensivo, né? Porque nos anos 2000 a gente tinha muito humor que era ofensivo, mas eles souberam trazer a parte boa. Pra mim, uma das cenas mais engraçadas do filme é a cena onde a Ana tá paquerando o Jake com aquele jeito bem caricata, e daí começa a tocar a música da Britney Spears e em seguida a Tess levanta o disco da Britney Spears. Gente, pra mim é a melhor parte do filme. Eu achei muito engraçada essa cena, ficou muito bem feita. Fazia muito tempo que os cinemas não traziam um clássico bom pra gente rever, sabe? Eles estavam fazendo muitas readaptações, por exemplo, Como Treinar o Seu Dragão. É legal, é bom, mas eu tava sentindo falta também de uma comédia dos anos 2000. Eu não vou mentir pra vocês que eu tava com medo de assistir esse filme e não senti absolutamente nada inovador, sabe? Eu tava achando que ia ser mais do mesmo. Ia ser a Ana e a Tess trocando de corpo e que não ia ter uma novidade, que não ia ter alguma coisa diferente. Eles souberam fazer isso muito bem, sabe? Tipo, colocando novas atrizes, novas personagens pra elas trocarem corpo, assim, e não ficarem só entre as duas mesmo. Eu acho que ficou muito legal. É que eu acho que funciona bem pra várias gerações. Tanto pra geração que assistiu o filme de 2003, tanto pra geração agora de 2025 que vai estar conhecendo o filme. Conversa muito com o público jovem e também com o público adulto que já conhecia a história. Eles trouxeram uma atriz, eu vou precisar de ajuda pra ler o nome dela, porque puta que pariu, é o nome mais difícil que eu já vi em toda a minha vida. Segura aqui a minha mão e vamos ler junto o nome dela. Maitreyi Ramakrishiran. Maitreyi Ramakrishiran. Eu gosto muito dessa atriz porque ela tem uma série na Netflix que é Eu Nunca. E eu gostei muito que eles trouxeram ela. Ela teve momentos que eu achei muito legal pro filme e eu gostei deles trazerem essa atriz, assim.
tudo isso sobre geração é que se você tem 14 anos ou 16 anos, você vai adorar conhecer essa história. E se você tem 20 anos como eu e já conhece essa história, nossa, falei 20 anos como se eu tivesse, sei lá, 60 anos. Graças a Deus, não. Se você tem 20 anos assim como eu e já conhece a história, você vai perceber diferenças muito interessantes no filme. Ana agora é uma mãe solo, ela é uma mulher empoderada, uma mulher babadeira, representando aí todas as mulheres, basicamente, que acabam tendo que criar seus filhos sozinhos, né? Se no primeiro filme você se identificava com a versão roqueira, gótica, trevosa, emo das trevas que ela tinha, agora você vai se identificar com uma personalidade muito mais diferente. Ela que é agora uma pessoa que tenta manter a calma no meio daquele caos, porque a gente que é adulto, hoje em dia a gente entende ela tentando manter a calma, porque a gente tá a todo momento prestes a ter um surto psicótico, quebrar tudo e... Mas aqui ela é uma versão mais clean, mais tranquila, ou melhor, adulta. Se a gente for comparar com o primeiro filme, ela era extremamente diferente, ela era imatura, basicamente uma adolescente. Pra você ser uma mãe solo, realmente você tem que ter essa personalidade mais namastê, sabe? E uma coisa que eu percebi muito no filme é que tem várias piadinhas, assim, várias piadocas sobre educação positiva, né? Que o filme tenta trazer. E hoje em dia, nessa geração, a gente tá tendo muito isso sobre educação positiva, sobre você educar o seu filho das maneiras corretas. A gente não tem a mãe da Ana, a Tess, que agora é a avó, batendo nela, porém a gente percebe que era muito diferente ali a maneira de educar o seu filho, sabe? As discussões não eram sobre você sentar e conversar, era sobre você mandar a pessoa tomar no seu cu, entendeu? E se colocar no seu lugar, pô. Às vezes a gente tem que trazer um pouquinho desse kikiki de 2003 pra 2025. Mas eu acho que a educação positiva funciona muito bem nesse filme. Trazem isso sobre querer estabelecer uma comunicação legal, que eu acho que linka muito com essa geração agora, que as pessoas estão aprendendo a conversar sobre os seus traumas, sobre os seus problemas, sabe? A gente tá muito mais aberto a ter essas conversas e o filme, ele traz isso muito bem, sabe? Umas piadinhas no filme sobre educação positiva, sobre manter a calma. A gente não pode bater nessa criança, porque senão a gente vai presa. E é interessante comparar com o primeiro filme e ver a adulta que ela se tornou. Porque, gente, ela era muito inconsequente. Ela era uma menina muito solta. Às vezes a gente tem que se empreender um pouquinho também. Não pode ser tão alternativo assim, porque senão você quebra a atmosfera do planeta, sendo muito diferente. E aqui a gente percebe como ela se relaciona bem com a mãe dela. E muito nesse filme é como a Ana tenta criar a filha dela. Ai, gente, a gente tem que comentar sobre uma coisinha aqui. A filha dela agora, que é a Harper, que agora é a filha da Ana. E assim, ela é bem diferente da mãe dela, mas eu acho que ainda tem um pouco de conflito entre mãe e filha nesse filme. A Harper não é como a mãe dela era, consequente, rebelde, completamente alternativa e diferente. Mas ela é uma personagem que ainda enfrenta situações e tem problemas como qualquer pessoa. Independente de qual geração, você sempre vai ter problema na sua cabeça, a gente não tem paz nunca. A gente percebe que a Ana tenta ser uma boa mãe, mas acaba que a comunicação não é boa. Ela ainda não escuta a filha dela. Ela fica muito presa naquela questão de eu sofri isso, então eu vou focar 100% nisso, porque é isso que vai resolver todos os problemas da minha filha. Porque na cabeça dela é isso que vai resolver todos os problemas para a filha não passar pela mesma coisa que ela passou na adolescência dela, de não ter uma boa relação com a mãe dela. Porém, as pessoas são diferentes uma das outras. Os filhos, eles não são uma extensão de você. Acho que é uma coisa que ficou muito evidente ali, que ela ainda sente dificuldade em ter uma boa criação com a filha dela. Mas ela não entende que a filha dela não é uma cópia sobre ela. Não é sobre as questões que você passou, é uma outra visão de mundo, são outros problemas. E acho que ela ainda sente um pouco de dificuldade. E o filme traz também muito isso, de aprender a respeitar a família, de perceber esse amor e aprender a lidar com as frustrações, que muitas das vezes a vida adulta traz, né? E a gente tem que aprender a lidar com essas consequências. Ou mudanças drásticas, como por exemplo a da Lily, que é a enteada. Ela não consegue lidar muito bem com as mudanças, com a nova família, e ela demonstra ter muita dificuldade em aceitar a nova família dela, porque eu acho que ela fica com muito medo de talvez não ser aceita. Então a gente vê todas essas
questões que o filme traz sobre essas mudanças, sobre como é esse kikiki, assim, de vida adulta, ai, família. Mas agora a gente vai entrar na maior questão desse filme. Será que ele realmente é bom ou só nos trouxe nostalgia? É uma questão, né? Pra mim, que cresci vendo filme dos anos 2000, sinto uma extrema nostalgia de rever esse filme no cinema. Sinto um gostinho da minha infância, porque eu cresci assistindo esse filme, gente. Nossa, era muito bom. E você pode ir nos cinemas assistir esse filme sem assistir o de 2003, que você já vai conseguir entender a história, tipo, perfeitamente. A troca de corpos, problemas familiares, sabe? Todo mundo já cresceu assistindo esses filmes, assim, então não é muito difícil de você entender a história. E um dos maiores detalhes dessa nostalgia é a volta dos personagens antigos. É a volta do irmão, é o Jake, o professor, a volta da Tess, a volta da Anna e de basicamente todos os personagens interessantes do primeiro filme. Eu acho que de todos esses personagens antigos, o mais interessante que voltou foi o Jake. Eles puxaram uma coisa muito interessante que tinha desde o primeiro filme, do Jake ser completamente apaixonado pela Tess, que é a mãe da Anna. Tipo, ele nunca foi afim da Anna no primeiro filme, ele era sempre afim da Tess, que era uma mulher adulta, sabe? E agora, nesse novo filme, ele continua apaixonado pela Tess, que agora é uma avó. E não só isso, mas como agora ele também é casado com uma mulher que é extremamente parecida com a Tess. Gente, eu fiquei em pânico com isso. Agora a gente tem que comentar sobre a volta da Lindsay Lohan pros cinemas. Gente, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não via essa mulher fazendo um filme que não fosse de Natal, porque, meu Deus do céu, essa mulher só faz filme de Natal. Ela virou a Mariah Carey, que ela só aparece quando é no Natal. E uma das coisas mais emocionantes pra mim foi ver uma entrevista da Lindsay Lohan e da Jamie Lee Curtis, e onde elas comentam sobre como a Lindsay Lohan tinha 15 anos durante a gravação do primeiro filme de 2003. E, ai, gente, é muito emocionante, elas se emocionam ali. Eu achei muito bonito de ver que hoje em dia elas ainda trabalham juntas, elas têm essa harmonia, esse amor e esse respeito uma pela outra, e é muito bonitinho ver que elas ainda têm essa amizade, mesmo depois de, tipo, muito tempo. Pra quem não conhece a história da atriz Lindsay Lohan, ela passou por muita coisa, gente, e a gente sabe como o Hollywood tratava as atrizes. A indústria era muito pior do que é hoje em dia. Ela sofria muito assédio por conta dos paparazzis, ela também teve problemas pessoais com a vida dela, uso de drogas, de álcool. O importante é que hoje em dia ela tá bem. Assim, gente, ela passou por tanta coisa e ainda assim ela consegue entregar algo muito bom como atriz. Nossa, ela teve uma performance muito boa nesse filme. Um beijão pra você, minha linda, que tá assistindo aí esse vídeo, tá bom? E outro detalhe muito interessante é que Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda 2 faz muitas referências a outros filmes da atriz Lindsay Lohan. E uma dessas referências que pelo menos eu percebi que eles fazem é o casamento da personagem Anna com o Eric, onde eles falam que vai ser no dia 3 de outubro. E dia 3 de outubro é dia do quê? Meninas Malvadas, gente. Pra gente finalizar, vamos falar sobre o enredo desse filme? Esse filme é extremamente ambicioso, principalmente por agora a gente ter a troca de corpos de 4 pessoas, o que pra mim às vezes ficou um pouco confuso, também porque eles foram acrescentando muitas pessoas no filme, tipo, tem a menina que canta, daí tem os personagens antigos, daí tem o Jake, daí tem o Eric, e aí tem as duas personagens novas que elas trocam de corpo, e aí tem a Tess e a Anna. É ambicioso deles fazerem isso, porém eles conseguiram equilibrar bem. Acabou funcionando. Eu também senti um pouco de falta de ter um foco nas personagens principais, ter mais momentos só delas ali, sabe? Eu sinto que se o filme inteiro focasse somente, tipo, nas 4, só nelas, ele ia ser muito perfeito também. Mas eu gostei deles trazerem esses novos personagens, essa dinâmica, assim. Porém, mas eu senti um pouco de falta de ver só as 4 personagens mesmo. No final, o filme é uma grande união de gerações, tanto as gerações mais caquéticas, tanto as gerações mais adultas e tanto as gerações mais jovens também. Sabe a retrospectiva da Globo? Eles fizeram tipo isso, eles juntaram desde as pessoas mais velhas, desde as pessoas mais novas, e ficou tudo. Se no primeiro filme você assistia com a sua mãe, agora você vai poder ver com a sua avó, você vai poder ver com seu filho, com a sua filha, com a irmã, com o enteado, com o avô, com o pai, com o marido, cachorro, com o papagaio. É um filme pra você ver com a sua família. Se você algum dia quiser assistir algum filme com a sua família, esse é a melhor recomendação que você
você pode ter. Se eu tivesse que escolher entre o filme de 2003 e o filme de 2025, eu ficaria com o filme de 2003. Pode ser também apego, mas o segundo filme, ele consegue, tipo, atualizar a história, se conectar com essa nova audiência. Gente, nossa senhora, esse filme tem muito fanservice. A cereja do bolo, que era o que faltava pra esse filme ter sido, tipo, incrível. Gente, eles colocaram os erros de gravação no final do filme. Se tivesse que dar uma nota pra ele, eu acho que eu daria um 8 de 10. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado dessa análise sobre o filme e principalmente por ter trazido esses detalhes que talvez vocês não conhecessem sobre a história. Mas foi esse o vídeo. Tchau!